Marmoraria, por exemplo, Preto São Gabriel, a medida que eu mandei, qual que é a diferença? Nenhuma. E por que esse cliente vai escolher a gente? Aí tá o game. Por quê? Tem aqui, ó. Eu marco aqui, ó. Preto, São Gabriel, X metros, tal, 5.000 reais. É a mesma coisa no outro papel, só que um tem o título de uma empresa A e o outro da empresa B. Para mim, tanto faz. Por quê? Eu só tenho isso aqui, ó. Agora, o que a gente sempre fala para mudar o jogo é aumentar o nível de confiança. A gente tem que ter um termômetro aqui na nossa cabeça. E isso eu faço aqui, o Gabriel aqui falou para a galera, falou, pô, o Vitinho meio que adivinha quem vai fechar e quem não vai. Ele está fazendo a reunião ali do lado, tô com a orelha lá do lado, eu falei, ixi, esse cliente não vai para frente não, tem até potencial. Por quê? Porque com a conversa do cliente eu percebo que o termômetro está lá embaixo. Ele não conseguiu conectar com o cliente. E isso é diferente, eu falo para vocês, do cliente de indicação. Porque o cliente de indicação, o cliente já vem quente. O seu amigo, o seu cliente, ele já fez todo o seu filme. Cara, ele é muito bom. A Dilma lá, o pessoal da Excelência, tem um trabalho incrível. Os caras arrebentam. Os caras são isso. Na minha cozinha ficou maravilhosa. Os caras entregam no prazo. Olha como que ele vai enchendo a bola. Olha o termômetro de confiança. Porque ele não confia em você, quem foi indicado. Ele confia na pessoa que indicou. Então, olha como que funciona a cabeça do seu cliente. Agora, de internet, eu preciso do material que vocês vendem e estou lá vendo fofoca do dia. Aí, eu pego desprevenido esse camarada, que nem nós pegamos vocês, e lá, promoção de mármore e granito. Muita gente ainda coloca e fala assim, Vitor, não é promoção de mármore, é de granito. Porque a gente fica preocupado com os nossos concorrentes. Eu, se a marmoraria fosse minha, eu colocava sempre promoção de mármore. Eu nunca vi alguém procurar granito, a não ser arquiteto. Cliente final busca mármore. Na verdade, eu nem sei a diferença. Vocês sabem. Estou dando um exemplo aqui de mármore, mas pode ser vidro, pode ser outra. Então, o cliente, eu fiz com que ele parasse no meu anúncio. E aí, pô, vi um anúncio no nome de uma empresa qualquer, olha o comportamento desse cliente. Que é a empresa de vocês. Cara, o valor do metro quadrado parece estar bom. Deixa eu falar com o vendedor. Oh, parece legal. Ele nem sabe fazer conta. Colocou um metro quadrado maluco lá, ele não entendeu nada. Mas ele falou, parece estar bom. Olha a cabeça dele, como está funcionando. Só que ele não tem conexão zero com você. Aí ele cai no WhatsApp. Aí quando ele cai no WhatsApp, oi, tudo bem, eu sou da Marmoraria Vitinho, e não sei o que, eu trabalho com isso, eu só quero... Fala, meu Deus do céu, eu só quero saber se o valor é isso ou aquilo, se atende aqui. Por quê? Porque no começo não gerou conexão. Você pode perceber, quem lembra, quando vocês clicaram no anúncio, a primeira coisa que a gente falou, a gente não se apresentou. Falou, oi, você clicou no anúncio, né? E aí, é a técnica que está lá nas gravações, a técnica dos 3 sim, para criar conexão, criar conversa. Aí vocês falaram assim, ó, isso mesmo. Vocês responderam inconsciente. Pô, é da marmoraria, né? Ou pelo anúncio que eu mando direcionado. Isso, vocês respondem sem pensar, e vocês nem lembram o que responderam. E aí eu comecei a criar uma conexão, uma conversa. Por quê? Se você tiver alguma obrigação e tem uma conversa aberta, é comportamento humano, você responde. Se não tem uma resposta sua, uma conversa aberta, você talvez bloqueia. Isso eu faço e você faça. E seus clientes também.
Então, aquele cliente que não responde, que nunca respondeu, está tudo certo, porque não gerou conexão. Mas aí está o game. Aí eu falo, então me manda o que você quer aí para te passar o orçamento. Já agora. E aí eu vou pular uma etapa. Porque a venda começa aqui. E eu estou aqui com o cliente. E o nível dele de confiança está aqui. Aí eu mando o orçamento. Aí fala, Vitinho, eu mandei tanto orçamento que os caras não respondem. É o normal. Isso é o normal. Só que a gente tem que fazer o anormal. A gente tem que mudar esse jogo. Mas o cliente está procurando. Eu tenho aqui, ó, quem quiser vir aqui, eu tenho umas 70 marmoraria e vidraçaria para entrar em contato, porque o cara não responde que clicou no meu anúncio. E a gente está buscando sempre alternativas, o time de vendas, para entrar nesse flow da venda. Esse é o game. Ele tem que entrar no flow da venda. Que aí é a jornada do cliente. E aí, quando eu comecei a mapear, mas Mauro, me fala aí, você tem empresa? Que região que você está? Aí é o mapeamento. Porque eu vou ver que nível de cliente que é esse, qual é o potencial dele e como que eu vou atender ele. Vocês que estão aqui na aceleradora são parecidos, é por isso que vocês estão na aceleradora. Tem outros clientes que a gente atende de outro formato. A gente tem uma bifurcação. Mas no mapeamento, me fala mais. Quanto tempo você está no negócio? E aí eu mapeei, trouxe isso aqui, fala um pouco de mim no mapeamento. Pô, legal. A gente atende também. Eu vou gerando confiança. A gente aqui tem mais de tantas marmorarias, mais de tantas vidraçarias, mais de tantas empresas de construção. A gente é especialista nisso. Então, se o cliente do apartamento, que falou que é no bairro ABC, você mapeando, putz, Mauro, que legal seu apartamento aí, ó. É lá no bairro X, né? Legal, atendi muita gente. Olha aqui essa obra que eu fiz aí, ó. Apartamento parecido com o seu. É por isso que a gente manda os depoimentos para vocês da área de construção. E aí conecta e vai gerando mais confiança e autoridade. É só aumenta. Para quando chegar na reunião, que é o próximo compromisso, vocês já estão com a metade da temperatura de confiança já ali subindo. Vocês já estão gostando da gente. E é isso que eu oriento vocês utilizar essa estratégia. Porque aí eu conecto com o cliente. Conectou com o cliente, já era. E como que eu faço isso? Tem esse pré, né? Tem essa primeira parte, vou falar assim. E depois, eu falei, eu acho que até para o Mauro ontem, nós conversamos bastante, transforma isso em reunião. Pô, Vitor, mas transforma isso, aproxima. Vocês perceberam que nós enchemos o saco de vocês para fazer uma call. E não é porque é legal fazer call. É porque quando vocês estão fazendo call com a gente, olhando a gente, eu tenho estratégia. Muitas vezes eu pego e mostro o pessoal trabalhando. Ó, eu vou mudar de ambiente, o Gabriel faz isso bastante. Porque o pessoal que está trabalhando, por quê? Vocês chegando da internet, vocês tá ainda com o pé atrás. Tá ainda, opa, quem são esses caras? Vocês viram só Canguru acelerador de vendas. Vocês não confiam ainda na gente. Aí a gente começou a conversar, aumentou a confiança, aumentou, até a reunião. E quando vocês foram para a reunião, eu falei, esse cliente está interessado no processo. Aumentou o grau dele e eu preciso aumentar o meu grau. Olha que legal toda a jornada da venda dos anúncios vindo da internet. E agora você percebeu que o anúncio que a gente no começo fica tão... O cliente até esquece. Quem já está mais tempo aqui vai falar, pô, eu fui vender uma pia, mas vendi isso, vendi aquilo, o cara veio, comprou A, B, C. Por quê? Ele necessita de mármore, granito ou o que for.
Só que, no meu mapeamento, eu já percebi que a casa dele é grande, que ele está em construção, que está sendo entregue agora, que ele vai precisar de uma pia, talvez uma bancada. Aquela venda de pia me transformou numa venda grande. Aí, ó como que é o game. Aquela esquinha lá que eu pesquei o cliente, que eu trouxe para o outro ambiente, eu tirei do ambiente do Instagram e trouxe para o ambiente reservado, WhatsApp, só eu e ele. E depois eu trouxe para o vídeo, para o pessoal. Uma, eu vi o comprometimento do cliente. Outra, quando eu estou só eu e o cliente, eu olho aqui na cara do cliente, dá um bom dia aqui para a Ju e para a Granciles também, para a Mônica. Eu olho aqui no rosto da Ju, eu não deixo ela perder o contato comigo. Então, porque no WhatsApp eu estou aqui, aí você está falando comigo, eu estou falando aqui com o time, ó. Não estou prestando atenção. Olha como eu estou trazendo uma visão que a gente pensa que é lead, que muita gente vende na internet, que é operação comercial. Põe lá um anúncio, clicou, o cliente veio, já passou cartão, débito ou crédito. Imagina se fosse assim. Ia ser maravilhoso. Já está milionário. Ia ser lindo, né? Imagina, ainda mármore, ainda construção, que o ticket é bom. É só um, dois. Não, a gente tem que fazer o encantamento. E não é que a gente não atenda bem. Claro, só na conversa com vocês, nas primeiras conversas que eu fiz com muitos de vocês, cara, vocês são incríveis. É só estratégia. A internet exige uma estratégia diferenciada. Eu tenho que trazer e ter essa percepção desse termômetro. Eu já falo, tenham esse termômetro, percebam esse termômetro do cliente, de confiança em vocês. Porque vocês vão montuar orçamento. Pô, eu mandei. Tem um cliente aqui que falou, mandei não sei quantos orçamento. E vai mandar mais. Por quê? Eu falei, voltando aqui para quem chegou, é 2 papéis iguais. Um de 5, 10 mil, outro de 3 a 5 mil, e tá tudo com logo em cima. Agora, quando vocês, olha que legal, quando a gente faz todo o processo e faz a medição, o que acontece? É venda. Porque lá no cliente, lá no tete a tete, aí vocês encantam. Aí vocês são o vendedor consultor. Por isso que às vezes eu não aumento muito o raio, porque esse passo a passo é desafiador, até de custo. Custo-benefício, hora, tal. Mas eu tenho que ter um jeito, isso é importante, de gerar cada vez mais conexão com esse cliente, porque o mais legal é que o cliente da construção, ele é um cliente que está comprando por supra necessidade. Olha que legal, se vocês têm uma ferramenta na mão, que o cliente de vocês é supra necessidade. Não dá para morar numa casa sem pia. Não dá para morar numa casa sem um mármore lá no banheiro. Sem um lavabo. Não tem como colocar minha família dentro de uma casa dessa. Ainda eu falo para o time aqui, o nosso negócio aqui, o cliente ainda pedala a gente, ainda ele vai sobreviver. Sem a gente, sem a aceleradora. Mas o negócio de vocês, ele vai ter que fechar com alguém. Eu tenho que colocar uma... Minha cozinha não tem como ficar sem. Então, ele vai comprar. Bom, eu sei que não vou vender para os 20 que vai chegar na semana. Ok. Só que isso, eu aumento o meu número de conversão. Eu tenho mais resultado. Aí o ROI no final é mais gostosinho. Deu para pegar aí, gente? Eu sei que alguns vão começar agora, outros já estão no meio da jornada. Tem que ter. Você pode perceber, principalmente para quem entrou agora na aceleradora.
nós enchemos o saco de vocês para fazer a reunião. Não passa preço, que não dá, que eu tenho que ver. A gente criou diversas estruturas para trazer para a reunião. Porque a reunião eu criei conexão, e claro, expliquei melhor o processo, porque muita gente fica, não, o menino lá vai fazer um tráfego lá, é uma empresa lá, é um garoto que vai fazer um tráfego. Não, aqui nós queremos explicar que é uma operação comercial. A gente brinca que a gente é um departamento da empresa de vocês, de captação e estrutura e auxílio para conversão. Por que vocês que convertem, que fazem o atendimento? É porque vocês são técnicos. E eu falei, eu não sei nem a diferença de um granito por mármore. Então, se tivesse a operação aqui, também ia ser um fiasco. Só que a gente entende de processo de venda e o comportamento do cliente. Isso aí eu falo de olho fechado. Isso aí eu falo de olho fechado. E assim, é certeza. É muito legal que hoje é até engraçado, as meninas não estão aqui, a Vitória e a Giovana, que é da Onyx e da FS Rocha. Provavelmente vão entrar. Elas não estavam conseguindo vender, alguns clientes estavam tendo dificuldade de vender. Eu não sei também se a Cowboy estava nesse processo, a Cibele e as meninas. E aí estava mandando orçamento. Aí eu falei, muda a estratégia, senão você fica um panfleteiro de orçamento. Bateu aqui, nós entrega orçamento. E aí, a sua taxa de conversão é muito pequena mesmo. É muito pequena. É aquele cara que está de bate-pronto, sei lá por quê, isso fica no acaso. E quando eu construo esse processo e aprofundo, eu já mudo o acaso. Por quê? Se eu conseguir fazer X medições, X conexões reais, entender o cliente, até o Kaká ali da Ju, foi eu que fiz o atendimento. De vez em quando eu pego uns clientes para fazer o atendimento. Eu falo, deixa eu ver como que tá como que eu estou agindo, né? Então são muito poucos que eu atendo hoje em dia. Mas aí que eu faço, claro, oriento, mostro o modelo para o cliente, a visão do cliente, o que é melhor para ele. E com certeza a minha conversão é muito grande. Porque eu entendo muito que o cliente tem que ter consciência do que eu estou falando. A minha reunião é muito mais demorada quando vem um cliente novo e eu pego. Esse ano eu atendi uns 4, 5. Os 5 fechou. E olha que eu estou enferrujado. Mas por quê? Porque, para mim, é inegociável eu não entender o que o cliente, a posição do cliente, para mim é inegociável. E o cliente entender perfeitamente o que eu estou falando. Eu não sei como o Kaká depois chegou, passou para a Ju, né? Lá da Cipolla. Mas toda hora eu paro e falo, Kaká, você entendeu? Você entendeu o processo? Você entendeu o formato da minha entrega? Você entendeu se você não tiver um processo de... a Mônica também, né? Ela ficou um tempinho também sem, mas ela também acompanhou, é verdade. Que também tinha esse gargalo, né, Mônica? Ela mandou aqui no chat. Então... Vitinho. Oi. Pode falar. É porque eu não consegui escrever tudo, né? Aqui na empresa, a gente modificamos, né? A maneira de como executar em questão dos orçamentos. A gente ficou um tempo sem entrar nas lives, né? Mas a gente viu o quão é importante, porque semana retrasada você falou, gente, tem que ter conexão. E eu via que estava faltando isso dentro da empresa, porque chegava aqui e eu já mandava os orçamentos direto, e não é somente isso, né? Precisa da conexão com o cliente. Então, assim, para você ter ideia, a gente não estava fechando muitos orçamentos. Semana passada a gente fechou 9 pedidos. 9? 9 pedidos.
E aí agora eu vou também colocar um desafio, agora que eu lembrei, a Mônica me falando isso, vou até cortar um pouquinho a Mônica. Quem não colocar as vendas lá no grupo vai me pagar uma pizza. O Fadel sabe dessa história aí. Vai pagar uma pizza. Eu fico pé da vida quando vocês não me avisam que tem venda. Eu vou mandar só o link do iFood, e aí vocês compram e mandam entregar na minha casa, tá? E não tem nada a ver com o acelerador, é pessoal mesmo, tá? É aqui, ó, que toca pessoal. Ô, Mônica, mas o que você mudou aqui? Ó? Tem muita gente que está no começo, tem muita gente que está com desafio também aí. Qual que foi os pontos que você mudou? É legal você entrar e trazer essa informação. O que você mudou aí? Como que foi essa conexão? O que você lembra Então, aí que Betinho, uma das coisas, assim, que a gente colocou foi a isca, né? Que a gente comentou com Sim, você. E, assim, entrou bastante pessoa em contato. Só que uma das certo? coisas que eu vi que é bastante pessoa curiosa, né? E muitas Sim, pessoas ali nem respondia, muitas vezes. E eu já passava o orçamento direto. E dessa semana para cá, o que eu fiz? Eu comecei a perguntar para a pessoa, você tem a planta? Quanto tempo para sair seu apartamento? Porque se é um apartamento que vai sair daqui a 6 meses, não tem por que eu passar imediato e perder meu tempo naquela pessoa. Então dá para esperar um pouquinho mais. o legal de você falar isso aí, ó, gente, quando acontecer isso aí, sempre quando você for fazer alguma coisa, justifica para o cliente. Exemplo, eu não consigo te passar o orçamento agora, porque a pedra varia muito de valor, o material bruto. Sei lá, é uma coisa que o cliente vai falar assim, entendi, faz sentido. Então, eu vou segurar. Mas vamos conversando, eu vou te mandar os materiais, vou te mandando aqui uns moldes, alguma coisa que eu fiz, até para você ter de ideia. Mas continua. Porque geralmente eu falo para o cliente, né? A promoção é até durar o estoque. Então, assim, quando estiver próximo de você pegar a chave, entre em contato com a gente novamente, a gente vai te mandando as promoções atualizadas. Legal, legal. E faça o follow-up, não deixa na mão do cliente. É só legal o que você está falando, mas não deixa na mão do cliente. Porque o cliente tá nem aí. Né? Nós, né? Eu falo até. Espera aqui, deixa eu só que tá dando um tilt aqui. Nós, né, como vendedores, a gente tem que estar com a venda no nosso punho. A venda é nossa. A gente, muitas vezes aqui, isso é legal que a Mônica está falando, o cliente fala, eu vou pensar, que hora que eu posso te ligar? Você vai conversar quando? Que nem, eu vou dar um exemplo, né, que foi o atendimento nosso, o Kaká da Cipolla, ele falou, eu tenho que ver lá com o time, Caju, tal. Você vai falar com ela hoje? Você acredita que a gente tem uma resposta amanhã? Você vai meio que documentando e alinhando com o cliente. Não, amanhã eu consigo. Legal, que hora que eu te ligo? De manhã ou de tarde fica bom para você? De tarde para mim é melhor, às 14 fica legal? Então eu vou criando compromisso, por isso que nossa estratégia é de compromisso, porque eu vou alinhando com o cliente. Quando eu alinho com o cliente, funilo com o cliente, né? E quando eu entro em contato, eu falo, ô João, tudo bom? Você me pediu para entrar em contato agora, hoje, às 14, você lembra? Ferrei o João. Queria me dar que é normal a gente dar uma pedalada no pessoal. A gente dá um drible no fornecedor. Um cara que está vendendo um produto. Só que quando ele fala isso, aí acabou. Ô, Gabi, você pediu para me ligar agora, às 8h30 da manhã? Então eu estou entrando em contato conforme você pediu. Cara, lascou. Putz, eu pedi mesmo. O compromisso é meu. Então é legal a gente ter. E quando o cliente vai, o meu imóvel vai sair em, sei lá, nós estamos agora entrando em junho, mês que vem, em agosto, setembro, vai mantendo contato. Olha que legal essa ideia. Faz uma lista, faz a pessoa salvar. Os meninos encheram o saco de vocês para vocês salvarem o número deles. Uma que ele vai ver o seu stories lá no WhatsApp. Vai aparecer para ele. Muita gente dá uma olhadinha. E outra, você fala assim, lembrei de você, manda numa lista de transmissão que ele vai receber.
lembrei de você. Olha que legal. E manda algumas fotos, cada 15 dias. Você vai, porque esse cliente vai esfriar. Aí você... Meu time aqui, eu encho o saco que a gente tem que ser chato. Eu já vi cliente falar assim, mas é chato isso. Não, chato é ficar sem venda. Eu tenho essa... Chato é não vender. E eu já fiquei sem vender, é muito chato. Agora bater a meta é gostoso demais. Mesmo que o cliente fala, pô, você é persistente, meu, você é... Se o cliente não fala não, eu não largo o osso. Você que pediu, o cliente pediu, eu falo para a turma aqui. Meu cliente clicou no nosso anúncio, o cliente pediu para chamar tal dia, o cliente, tudo que eu faço, claro, é estratégico, mas é o cliente que pediu. Eu não fujo, não largo o osso. Eu falo, e aí? Joia? E aí as estratégias? Olha o depoimento desse cliente, olha o que eu fiz aí perto do seu bairro. Olha isso. Claro, se é uma casa, eu vou mandando coisa de casa. Se é de apartamento, apartamento, comercial, loja, loja, escritório, escritório. Eu vou jogando, porque eu vou alinhar a confiança, que eu comecei essa reunião aí, ter confiança, gera autoridade, gera proximidade, pô, o cara já faz. Quando a gente atendeu vocês, não sei se é a Vitória ou o time de vendas, chegou e falou, pô, nós somos especialistas, a gente já trabalha com empresas de construção, você, pô, os caras são bons, vocês já pensaram isso? Aí, isso é estratégico. Na verdade, do jeito que é o atendimento, tirando o meu, que eu sou mais enrolado, mas os meninos, é tudo um passo a passo. Por quê? Porque a gente entende a jornada do cliente. E é isso que a gente precisa construir na empresa de vocês. Por quê? Imagina, por semana, 20 clientes clicando aí, 30 no WhatsApp. Então, a gente tem uma demanda infinita. E por que é um cliente bom? Porque eu não clico em anúncio de promoção de mármore, promoção de ar-condicionado, que eu não preciso. A gente só clica quando precisa. Vocês estão aqui porque eu fiz assim, ó, atenção marmoraria, atenção vidraçaria. Quer receber clientes todos os dias no seu WhatsApp e ter o melhor tipo de conversão? Fala com o time. Eu fiz você parar quando eu falei atenção marmoraria ou o ramo de vocês. Trouxe uma solução para uma dor e falei clique. É só isso. O anúncio é só isso. Então, é uma demanda. Vocês não estão clicando, quem não quer trocar, né? Anúncio de carro. Parece carro. Ah, eu estou precisando. Oh, isso aqui eu estou precisando. Vixe, legal. Então, o seu cliente quer o seu produto. Então, é demanda infinita. Aí, agora é só fazer a jornada. É aprofundar na jornada. Que aí vocês vão ter demanda. E aí, se esses 3, 20 clientes aí na semana, né? 3 por dia, 2, 1, os 20 por semana em média, um pelo outro, não foi interessante. Preciso de mais, tenho 2 vendedores. Eu tenho um cliente aqui que não investe os 500, 600, investe 3, 4 mil. Ele tem 3 vendedores. Tá tudo certo. Aumenta, vai chegar mais clientes e desenrolar. Olha que legal a nossa jornada, olha que legal o nosso processo de vendas. E aí, claro, quando muda o processo é o que a Mônica está falando. Fechou muito bem. E olha o que ela fez. Ela fez uma promoção de uma pia, de alguma coisa assim, né, Mônica? Eu nem lembro. Eu lembro que nós fizemos alguma coisa. Ela até mudou um pouquinho, mas é só isca. E, Mônica, você pode me falar aqui. Os clientes, quando chegam, vêm atrás da pia, você vende outra coisa? Se puder falar. Mônica tá aí? Será que ela está atendendo o cliente? Oi, Vitinho. Pode falar. Repetir? Você fez uma isca, eu falei pro pessoal aqui, olha que legal. Foi uma pia, alguma coisa nesse sentido, né? Isso mesmo. Foi uma pia, uma promoção de pia. Ela teve uma ideia, olha que legal.
Quando os clientes veem esses fechamentos, você vende outros itens? Sim, Vitinho, essa promoção que eu coloquei é uma promoção realmente de custo para marmoraria, né? Seria uma pia de 2 metros com área de cooktop. Coloquei realmente ali como isca. Mas, na verdade, quase todos. Eu acho que eu fechei só umas 3 pias só, entendeu? Do anúncio. O restante foi tudo fora de tamanho padrão. Então, eu cobrei ali pelo metro quadrado. E quando eu chego no local, não é somente a pia que a pessoa quer, que é o lavatório, entendeu? Que é um passa-prato. Então, eu já fecho tudo já. Isso aqui é legal você estar falando, Mônica, porque o anúncio é só isca. Nessa semana, no comecinho da semana, a gente foi fechar. Era só uma área de lavanderia. Dava coisa pouca, 1.000 e pouco só. Mas quando eu cheguei lá, a nora dela era arquiteta e ela também estava precisando de serviço. Então, assim, já fechei parceria com a nora dela, entendeu? Ela já fechou também o serviço comigo. Então, coisa que era 1.800 foi para quase 5.000 quando eu cheguei lá. E é isso, porque é construção. Aí tem o banheiro, tem isso, tem aquilo. Ah, o que você vai fazer ali na lavanderia? Você vê lá que está em fase de construção. Pô, nós podemos ver, já coloca agora, o preço do mármore vai aumentar. Vamos colocar, eu te entrego daqui 3 semanas quando finalizar, fica tranquilo, me deixa pronto. Olha as oportunidades. Por isso que eu falo, temos que entrar no cliente. Temos que aprofundar a relação. Se vocês, alguns de vocês, até a Mônica falou aqui, estava distribuindo o orçamento, eu tenho certeza que você vai fechar um ou outro aí, uns pingados, que é que nem panfleto. Se vocês, quem é do tempo antigo, né, eu fazia panfletagem, o percentual do retorno é muito pequeno mesmo. Isso dependendo da cópia do panfleto, do texto, enfim. Então, se a gente fizer isso e não aprofundar a relação. Vitinho, Oi. só que daí você pensa, né? São orçamentos pequenos e picados. Só que vamos supor, a pessoa fechar 10 orçamentos aí no decorrer da semana. Então, assim, já dá um alto valor, entendeu? Já, não. Aí, se eu falar de 2, 3 mil, eu não vou falar nem 10, vou falar de 3. Que é a média aí, quando o pessoal de marmoraria fecha, você foi fora da casinha. Eu estou falando de 3 mil, não estou falando de 10 por semana, estou falando de 40 mil no mês. Já começa a dar uma mudadinha no jogo. Uma empresa que fatura de 50 a 100, pô, nós estamos falando de um faturamento legal, provindo da ação. Né? E isso ainda vai trazer para vocês as indicações. Às vezes é um apartamento, às vezes é. Eu tenho aqui depoimento de clientes que falam, putz, eu fui no apartamento, fechei um, depois peguei mais meia dúzia. Mas estourou no norte. Arrebentou. Então, eu pego muito a Mônica aí, acho que a Jéssica, a Cibele, eu pego muito nessa parte, porque tá o game. Eu faço até toda semana o desafio dos leads. Não, parceria, se tem um pedreiro, se tem um arquiteto, afunila com o cara. Meu, é tudo oportunidade de negócio. Claro, a gente tá com o radar a mil. Com o porteiro, fui lá, entreguei, ser educado, o porteiro, levam uma caixa de bombom, pô, vocês foram muito legal, toma uma caixa de bombom pro porteiro, toma meus cartõezinhos aí. É game demais. Eu falo isso quando eu era vendedor porta a porta, eu andava com bombom. Secretária não passava por coisa. Eu falo, primeira visita, mesmo se ela não foi aquela coisa, eu já levava um bombom. Chocolatinho. Pô, semana passada você me entendeu incrível. Você merece. Pronto, minhas portas ali, ó. Vitor, é legal que as secretárias falavam para mim, Vitor, hoje o chefe lá tá meio. Não sei se vai rolar alguma coisa contigo, não. Eu ia embora. E aí? Não, hoje tá bom, vai lá. Arrebentava. Por quê? Eu tava com radar, eu sou um caça-cliente.
E aí, é isso que eu quero trazer, porque muitas vezes, e aí, muito desafio aí de empresa que estão com a gente, fala, pô, Vitor, e aí a Bia ainda... Gente, ó, eu vou falar um negócio para vocês. Dependendo como vocês começam a conversa, eu viro para a Bia e falo assim, ó, as respostas são as mesmas e é o mesmo desafio que esse cliente tem. Parece até que estão se conversando. Olha lá, parece que vocês estão relacionando e falam assim, ó, passa esse desafio lá para o time, que é a mesma coisa, é padrão. Então, o que eu estou falando para vocês aqui é padrão. Os clientes falam a mesma coisa. Ontem ou anteontem, começou a conversar, eu falei, Bia, você já sabe o que responder, a mesma coisa. E aí eu tento trazer para a mentoria, que a gente discute muito isso, vê até pessoas de marmoraria, que é a Grancilis, falando, pô, eu mudei isso aqui, mudei aquilo, agora eu aproximei dessa forma, nesse formato, né? Dentro do compromisso, quando o cliente chegar, você está fazendo um mapeamento, você pode fazer uma ligação para o cliente, e não precisa pedir para ligar. O meu time aqui de vez em quando pede. A gente agora, depois do WhatsApp, a gente tem essa... Nossa, ligar, sempre lembrando, o cliente que entrou em contato com você. A gente não está fazendo um contato frio, que é pegar uma lista lá e fazer um telemarketing. A gente, no meu tempo, fazia isso. E mesmo no telemarketing, olha que legal. Se você fizer contato frio com alguém, busca um elo de conexão. Ah, eles conhecem o pessoal da associação comercial, conhecem o pessoal da padaria do bairro. Que quando eu falo uma conexão que você conhece, você já abre um pouquinho a guarda. O cliente, opa, tudo bom? Ah, legal, você também está lá no grupo da associação comercial aqui da cidade, né? Pronto, ele já vai falar com você. Tô sim. É tudo que eu preciso. Isso falando de frio. Agora, ele clicou no seu anúncio falando assim, ó, eu quero saber mais. Como funciona esse trem? Como que é que vocês fazem? Como... Ele está querendo saber mais. Eu já pego, não tenho muito não. Eu falo, opa, tudo bom? E vocês receberam uma ligação assim. O time ainda tem até a frasezinha, fala, liguei numa hora ruim? O empresário, todas as horas são ruins. Porque ele não tem conexão. Claro, eu não quero saber, eu estou com um monte de coisa aqui para fazer. Seu cliente também. Ele vai querer. Só que quando ele entender que você vai resolver o problema dele, por isso que eu chego e já falo assim, ó, para o meu time aqui. Já liga falando assim, ó, você que clicou no anúncio e está precisando de 20 clientes toda semana no seu WhatsApp? Aí o cara, como assim? A estratégia. Nem fala o nome. Eu preciso primeiro 3 segundos da conexão. E desejo da parte do cliente. Oi, Dilma, tudo bem? Ô, Dilma, você clicou no meu anúncio, né? Está precisando de 20 clientes por semana aqui no seu WhatsApp, tal. Como assim? É isso mesmo? Acho que eu... Isso, quero. Ah, legal. Podendo falar? Passo o carro. E que eu faço a ligação, porque se ele ficar na ligação, é um passo para venda. Então, ó, o que é os passo a passo? Ó, ele está aqui, clicou no anúncio, chegou o lead. Criei conexão. Fiz um mapeamento. Trouxe para uma ligação, compromisso, tal. Fiz a medição. Aqui a venda, ó, ele está aproximando. Assim não dá. Pular essa etapa não dá. Você pode vender aí de 50, 1, 2. Pode ser que você consiga. Você vai pular daqui para cá. Agora você vai... E sabe quem está dando um passo? Não é você, é o cliente. É o cliente que está te puxando. Eu falo isso que todos vocês estão aqui por causa disso. O que eu oriento, passo essas dicas, essas estratégias, insight, meu time faz também aqui todo dia.
chega de 15 a 25 contatos todos os dias. Marmoraria, vidraçaria, pessoal de construção, enfim, todos os dias. Então, se eu pular a etapa, você pode ter certeza, quando vocês virem, Vitor, vou falar, me fala mais. A Bia vai colocar essa frase, fala mais aí sobre. E dependendo de vocês falando, eu falo, Bia, as mesmas respostas. As mesmas respostas, porque o processo é validado. As meninas não participaram hoje. A Mônica está aqui. E vocês vão ver que semana que vem vão ser vocês. Eu acho que também aconteceu isso com a Cibele, da Cowboy, também estava com desafio, mandando orçamento, falei para as meninas aproximarem, relacionamento com o cliente. Os demais aqui que eu percebo, a Jéssica é da onde? É da Cowboy também, né, Jéssica? Confirma aqui para mim, enquanto eu tomo uma água. Tá aí, Jéssica? Acontece aí com você também, né? Esse processo. Você é meio tímido aqui, eu tô percebendo, tudo com as câmeras desligadas, o pessoal. Mas, gente, eu tô falando isso aqui muitas vezes aqui de novo. Depois eu quero trabalhar nas próximas, antes de fazer o desafio da semana, as próximas semanas, eu quero estar falando da carta de vendas. O que é a carta de vendas? É onde começa a venda. Porque tudo que eu estou falando aqui é para gerar conexão. Eu bato muito forte nisso porque esse é o jogo. Aí daqui para frente é o script da venda. E como que eu faço, que é um desafio de alguns, essa pessoa marcar comigo? Ser importante para ela. Por que que isso tem que ser importante para ela? Porque se eu te passar o orçamento aqui, pode ser mais caro. Tem o desnível, tem o canto. Cada apartamento, cada casa tem as suas metragens de diferença e não se encaixa. Vocês medem em casa todos os dias. É todos diferentes. E isso altera muito o valor. Então, vocês vão perceber que esse gargalo aí, ó, eu tenho que estar afiado a minha contra-objeção para eu fazer essa reunião. Porque eu já vou deixar até um insight para vocês. Se vocês fizerem 10 orçamentos em reunião, 10 medições, né, que vocês chamam, 10 visitas, vamos falar assim, ou na sua empresa, ou na empresa do cliente, eu tenho certeza que vocês vão fechar pelo menos a metade. Então, eu vou trazer o insight aqui principal. No negócio de vocês, o jogo está na visita. Visitou, ganhou. O jogo está na visita. Nós não somos Flávio Augusto, nós não somos Thiago Negro, nós não somos os mais conhecidos. Então, esse negócio de internet que bater, não dá, principalmente na nossa área. Visitou, eu tenho certeza que fechou. Mônica aqui, ó, mudou a estratégia dela, ela já sabia, deu uma mudada na estratégia, talvez até para ser mais rápido. Ela mudou, vendeu. Entrou lá no cliente. E não vende o produto pequeno. Que eu falo, quando você vai no cliente, até o Ayrton falou para mim, semana passada, que ele tinha ido na casa de um cliente para fechar um negocinho lá, que não queriam atender, e ele fechou um negócio bem grande. Então, vai no cliente, tem que ir no cliente. Pô, Vitor, mas aí não é tudo magia e alegria. Eu falo isso porque eu falo com centenas de empresas de construção. Vocês são alguns aqui que estão participando, nós estamos aqui em uns 12. Mas
Eu falo com centenas de empresas. E aprofundar. Até ontem eu fiz a reunião com o time, ontem, falei, os clientes que não compram porque não confiaram e não entenderam o processo. Aqui, ó, no meu time. Então, esse é o game. Então, chegou os leads, conexão pura, mapeia para ver que caminho que você vai levar, compromisso. Justifica o compromisso. E aí, é o desafio da semana, a Mônica já deu spoiler, né? No final, aqui eu deixo esse momento de vendas, mas eu vou perguntar para a Jéssica e a Cibele, que estava semana passada. A Mônica já deu o spoiler, os demais não participaram semana passada, né? Tanto o Rosimar ali, que é a Cibele e a Jéssica, da mesma empresa, e tem muita gente nova aqui. Né? O que eu faço? Gente, até quarta-feira que vem, acredito que todos vocês já estão com os contatos chegando, os leads chegando, de 5 a 10 visitas. Vamos fazer um desafio com a gente. Vai chegar esse lead, nós vamos fazer todo esse processinho. Quem é novo vai construindo esse processo, cada um do seu jeito, cada um com seu estilo, conseguir mandar mais áudio, com a sua cara, com a sua personalidade. Venda tem a sua personalidade. É um processo, mas com a sua personalidade. E aí, transforma isso em visita. Que aí, semana que vem, eu vou pegar o feedback. Falar, gente, Juliana, Gabi, João, quantas visitas? Ah, Dilma, quantas visitas aí o time foi? Ah, fizemos 7. Quantas vendas? Fizer 7 é 3 vendas. Fizer 7 é 3 vendas. Na semana. Na semana. Ô, Jéssica, me fala aí, como da semana para cá? Conta aí. Ou você ou a Cibele. Vocês participaram? Refresca a memória aí. As meninas estão aí. Antes você responde. Ô, Mônica, você fez 9 vendas e quantas visitas? Isso, Vitinho, foi 9 vendas e 9 visitas. Porque aqui a gente só vai fazer a visita quando a gente faz o fechamento já, entendeu? Mônica, já que as meninas não responderam ainda, se a Jéssica quiser também mandar como texto, então me fala mais, porque, olha aqui, a estratégia, me fala o passo a passo. O cliente chegou aí no WhatsApp, o que você faz? Isso, o cliente chega no WhatsApp, quando, semana retrasada, eu já perguntava em questão da planta e já passava direto ao orçamento, só que essa semana não. Essa semana, depois das lives, né, que a gente teve da última vez, eu vi que era muito importante a questão da conexão. Aí eu comecei a perguntar, né? Perguntava também questão da planta, mas perguntava também questão de tonalidade, mesmo que a promoção eu coloquei no preto São Gabriel, mas muitas vezes a pessoa não quer no preto São Gabriel, muitas vezes quer no quartzo branco. Então eu comecei a perguntar em questão da tonalidade que ele quer, qual a localidade dele, se for uma localidade ali que eu já cheguei a atender, eu comento com o cliente, né? Essa semana apareceu uma cliente querendo fechar uma pia, que já era do mesmo condomínio que eu já atendia. Então eu falei para ela, ó, tal apartamento, eu já fiz a pia, já fiz o lavatório, e já fechou de imediato. Você viu a conexão? Que legal? Quando eu falei para vocês, se é o mesmo bairro, mesmo que a proximidade, porque se atendeu uma pessoa igual a ela, o mesmo desafio dela, o mesmo poder aquisitivo dela. Gera conexão, isso aí gera conexão. Pô, eu atendo pessoas igual a você. Isso aí para mim é todo dia. Ah, que legal. Eu quero. E aí depois... E assim, Vitinho, e aí foi mais fácil. Quando eu comecei a criar conexão com os clientes, foi um atrás do outro.
Eu sei que essa semana foi numa faixa etária de R$ 23 mil que eu fechei, só nessa semana, de segunda-feira para cá. Legal. Top, top. E qual que foi o gancho para você ir fazer a medição lá? Quando que você sentiu que fortaleceu o compromisso, a confiança? Em qual etapa o pessoal também utilizar da ferramenta? Ó, Vitinho, eu sempre falo aqui pro pessoal aqui da marmoraria que a gente precisa passar confiança pro cliente, porque nem todo mundo do ramo da marmoraria tem a paciência de entender o cliente. E aqui é uma das coisas que eu priorizo muito, é isso. Então, assim, eu passo a confiança para o cliente, peço a planta para o cliente e falo, ó, essas medidas é aproximada que você me passou, entendeu? Então, a gente precisa ir até aí, conferir as medidas exatas, mas eu só vou até o local se o pedido estiver fechado. E aí Caramba! o cliente já fecha. Eu já faço uma ordem de serviço, já levo assinado pela empresa e o cliente ali já fecha. Se deu em questão de diferença, é pouca coisa, porque geralmente a planta não dá muita diferença. Legal. Mas é engraçado porque os seus clientes estão fechando até antes. Então, alguma coisa está passando de confiança com esse cliente. Você está fazendo ligação, você está só no WhatsApp. Estou tentando descobrir, gente, para a gente modelar, tá? Isso aqui é Então, prático, essa Vitinho, semana. geralmente eu não faço ligação, mas o contato que eu tenho com o cliente é tudo através de áudio. Até o primeiro contato, eu chego, me apresento para o cliente, falo um pouquinho sobre a empresa, peço para o cliente pesquisar sobre a nossa empresa, né, o CNPJ, peço para o cliente também entrar no Instagram, dar uma olhadinha lá, curtir as nossas fotos, e ali vai criando essa conexão e o cliente já vai gostando e já vai fechando. Fora esses clientes também, eu fechei uma parceria também, já passou até já vários orçamentos para mim, já fechamos também essa semana com uma marcenaria de alto padrão no centro de São Paulo. E assim, tá vindo muitos orçamentos mesmo de alto padrão, e a gente fechou mesmo com eles, sabe? Caramba, legal. Legal, legal. E dessa conversa você está sentindo que você está criando proximidade com o cliente. Sim, Vitinho. Depois que eu mudei, comecei a perguntar mais sobre o cliente, comecei a dar mais atenção, eu vi que ficou mais fácil de fazer esse fechamento. Legal, legal, Mônica, legal mesmo. A Jéssica e a Cibele estão aí? Estão atendendo o cliente? Se tiver, depois manda mensagem aí, bora para cima. Gente, ó, o que eu percebi, principalmente na Mônica, né, que ela modelou diferente, quando você se torna não só aquele bate-bola de atendimento, oi, medida, tal, isso, aquilo, tal, quando você pergunta onde que ela está me falando que gerou muita conexão, e é legal, é até um pouco raro que ela, ainda no WhatsApp, que conseguiu conexão, você se torna um vendedor consultor. Você se torna consultor daquele cliente, dando detalhes, dando dicas, melhor você fazer isso, melhor ir por esse caminho, que nem a gente faz aqui. Pô, Vitor, eu queria fazer assim, assado. Pô, talvez não gera conexão, não gera uma isca de urgência. Então, quando você vai explicando para o cliente, tirando as dúvidas, que nem ontem nós conversamos muito, eu e o Mauro, você vai instruindo, mesmo na fase dele ser prospect, né? Porque tem 3 fases. Ele entra como lead, vira um prospecto, que aí tem intenção de compra, e depois cliente. Então, o que você faz? Você consegue navegar com esse cliente, saber mais, trazer mais informação para ele. Ela falou, é Preto São Gabriel. Mas aí eu falei do B, falei do C, falei desse, falei daquele. Então, você instrui seu cliente, e isso também gera rapport. E isso gera confiança. Quando você consegue criar um rapport, né, essa conexão legal, isso também já traz confiança. E isso tudo eu estou falando porque a venda é o termômetro de confiança.
Talvez o seu cliente, talvez vocês, vou fazer a pergunta, não se lembra nada que o Gabriel ou o Arson falou, que o time de vendas aqui falou. E é por isso que muitas vezes também não consegue passar para um sócio, para um parceiro. Olha que interessante isso. Não consegue. A gente gosta de trazer o sócio, a esposa para a reunião, porque com isso a informação, a comunicação fica certa. Então, esse é o desafio também. Gente, deu para entender aí? Se eu puxar algum de vocês aí, o que vocês... Deu para... Ju, me fala aí, essa reunião de hoje. Ju, tá aí? Tá aí? Libera aí, Ju, o áudio. Estou aqui. Deu para pegar aí? Pegar um Deu. aleatório. Deu sim. Gostei muito das dicas da... Acho que é Mônica, né? Mônica. Legal. A gente aqui vem... É uma empresa antiga, porém com administração nova. Então, está tudo muito novo. As estratégias, né, os planos de como a gente lidar com tudo isso. Mas está sendo bem interessante. Às vezes demora um pouquinho para responder, que nem desliguei várias vezes a câmera, estava com o cliente, porque é só eu aqui para atender. E o Kaká, né, que ele não consegue participar porque ele é da produção. Então, se ele faz a produção, se ele para tudo. Então, fica mais comigo aqui. Legal. Tá bom? Top. Legal. Gabi, fala aí, Gabi. Gabi, tá aí? Tô sim, eu apanho muito com esse Google Meet, gente. Vocês vão ver que é uma luta para me falar aqui. Mas eu achei muito bacana, foi a primeira vez que, de fato, eu entrei aqui, né? Eu acho que você reparou isso. Mas eu achei muito bacana, inclusive o que a Mônica falou, porque aqui, eu reparei que ela é de São Paulo, mas aqui em Minas já é um pouquinho diferente. Se a gente não vai no local para fazer a medição, para ter aquele tete-a-tete com o cliente, eles já não dão nem brecha direito. Tanto que os clientes já chegam perguntando, quanto que vocês cobram para vir poder fazer a medição? Eu falo assim, aí nesse inicinho a gente já não está cobrando, para a gente poder ter essa oportunidade de ir lá e conseguir conversar com eles. E semana passada, eu achei até interessante, porque no sábado a gente marcou uma medição, que a cliente me pediu uma bancada americana. Chegou lá, ela já queria o banheiro, a cozinha e ainda fechou um projeto de design de interiores. Eu olhei assim, gente, a gente foi com uma intenção de uma bancada americana e saiu de lá com o projeto, banheiro e cozinha. Mas aqui realmente tem um pouquinho essa diferença. A gente tem que ir na obra para a gente conseguir conversar com o cliente, para ter essa brecha com ele. O legal que você está falando, Gabi, é que o Brasil é vários países, né? Exatamente. E o que eu achei bacana é isso, a gente vê como que é diferente em cada região. A Ju é Brasília, né, Ju? Vargem Grande, São Paulo também. São Paulo também, entendeu? Verdade. Mas aqui no nosso também a gente tem que ir no local, porque senão a gente não fecha. Sem legal, cobrar, né? Senão não fecha, não tem nem um orçamento. Legal. O legal aqui, ó, que eu tenho gente, né, falando de todos os lugares. O que a gente, eu comentei no meio dessa reunião, só para a gente finalizar, é que eu acho que o João é de Brasília. Cada lugar tem suas particularidades. Isso aí é tranquilo. A gente, quando cria esse método aí, que aí é conexão, é comportamento humano. Então, aqui eu consigo fazer minha conexão, aumentar o meu rapport e confiança nesse formato. Aqui na minha cidade eu consigo assim. O jeito da minha empresa é assado. Mas o importante é que a gente tem que fazer isso aí. O modelo eu posso alinhar melhor aí entre nós. Fica tranquilo. Tá? E mudando estratégia sempre para otimizar. Na minha cidade é assim, na cidade do outro é assim. Nós temos gente aqui do Brasil todo. Né? Porém, se você não fizer isso, não criar essa conexão, vocês vão agora perceber nas próximas vendas, e se vocês pegarem as vendas antigas, vocês vão perceber, o cara se conectou muito comigo.
O cara confiou em mim. E aí nós demos o próximo passo, porque quando você fez isso, o cara entendeu que você é a empresa escolhida, a hora do valor é negociar valor. Quer pagar assim, nós vamos colocar isso, acrescenta isso, tira isso. Aí, porque a ideia já foi comprada. Comprou as três coisas. A ideia, que é o produto, comprou você como é vendedor e comprou sua empresa. Agora nós vamos negociar valor. Pô, mas tira isso aqui, mas aperta isso aqui, mas põe mais isso aqui, mas põe mais meio metro, tira meio metro. Faz em 6, faz em 4, faz à vista, faz no Pix, faz no cartão. Aí é jogo de negociação. Também é cada negócio aí tem seus desafios, tem suas particularidades. Tá tudo certo? Mas quando fala de fechamento, de venda, que todo mundo busca, aí é trabalhar valor. Pô, que nem nós fazemos aqui. Você quer um mês, que é mais caro, ou 6 meses? Hoje nossa negociação é essa. Qual que você escolhe? Tá tudo certo. Te dou um descontinho aqui, te dou um descontinho aqui, um fiapinho aqui, um fiapinho aqui. Você quer pagar assim ou assado? Porque comprou ideia. Quando a gente termina, antes de falar o valor, você gostou de tudo? Você comprou a ideia? Não falo com essas palavras, mas bola o seu texto. É isso que você precisa? Você está com o meu time? Pô, agora vamos falar de valor. Pronto, eu já entendi que o João, no atendimento, que o João comprou a ideia. Pronto. Agora vamos falar de valor. Eu já tenho certeza, como vendedor, que ele já comprou o que eu estou vendendo para ele. Ele já me comprou e já comprou a minha empresa. É os 3. Aí agora vamos falar de valor. Aí eu vou, puxa aqui, aperta ali, joga lá. Uma dica, sempre eu dou 2 valores. Vocês também têm como falar. O Adel aí com o time dele. Um produto mais gourmet e outro. Por quê? Quando você dá um valor, o cliente tem 2 opções, o sim e o não. Quando você dá 2 valores, ele tem A ou B. Ele nem pensa em não. Se ele comprou a ideia com você, ele só fica, deixa eu ver. Ah, eu não sei. A dica de fechamento. Uma outra mentoria aí, eu vou falar isso, tanto a carta de vendas e fechamento. Que eu acho que isso aí, vocês até desenrolam bem. Isso aí vai ser só estratégia. É que essa parte da internet, ela é importante para gerar isso que nós estamos falando. A Gabi aí, ó, mesmo sendo a primeira vez, Gabi, está fazendo o trabalho formato correto. E se envolvendo com o cliente, né? Relacionamento com o cliente, para dar o próximo passo. Tá? Então, gente, hoje eu trouxe essas informações, principalmente que tinha muita gente aí, eu acredito que nós tínhamos que trabalhar essa profundidade com os clientes, né? Trazer aí essa profundidade com os clientes. 2 recados, ou 3, peraí, deixa eu lembrar. Primeiro, toda semana aí, ó, participem dessa reunião. Por quê? A partir de agora, que nem eu falei para vocês, semana que vem eu vou fazer um follow-up com vocês de, gente, quantas vendas? Quantas reuniões e quantas vendas? Vocês vão perceber que na segunda-feira a Bia manda toda semana esse follow-up. E aqui também eu quero estar trazendo esse follow-up, né? Para a gente estar melhorando as conversões. Por quê? Se vocês conseguirem 10 reuniões, fechou 2, eu quero entrar no âmbito, por que não fechou mais? Melhorar o processo de conversão. Talvez por isso, talvez porque se chegou até a reunião, a gente quebrou aqui diversas barreiras. Fez medição, chegou lá na área do pênalti. Outra coisa, gente, semanalmente, nós tivemos uma ideia de sortear, né, a partir do mês que vem, sortear aí algumas mentorias para vocês. Eu tenho muitos parceiros.
Depois eu quero até conversar com o João. Eu sei que o João é professor de pós-graduação. Em que área que... Permita-me. Né, João? Que eu estava entrando, porque eu tenho parceiros aqui para dar 1 hora de mentoria. Eu tenho aqui de planejamento estratégico, educação financeira, né? Entre outros aqui, eu tenho esses parceiros, né? Que eu já utilizei dos materiais dele para estar sorteando, fazendo uma brincadeira e também, claro, vocês estarem ganhando. Falar, pô, legal, tive uma mentoria aqui, me abriu algumas ideias, né? Fazer uma sessão de uma call com esse cara para trazer algumas dicas, insights, estratégias em alguns segmentos. Então, e é uma forma também de ficar um pouquinho mais extrovertido. Tá bom? Outra coisa pessoal, não deixe de responder o grupo. Isso para a gente é importante. É o meu termômetro de resultado. Eu fico ceguinho quando não responde. O que está acontecendo na Cowboy? Sei lá. Porque eu não estou no WhatsApp. Então, sei lá. O que está acontecendo lá na Pérola com o Mauro? Sei lá. Aí, quando o Mauro falou, não, eu estou aqui e tal, aí desenrolamos uma conversa muito legal ontem. Aí, por quê? Porque ele deu feedback. Aí eu falei, opa, nós temos um termômetro, a gente chama de farol aqui. Que é o verde, vermelho, e o verde, amarelo e vermelho. Que nem a Mônica. A Mônica, eu não vou nem falar com ela, tá? Toca lá, Mônica. Se tiver um desafio, você grita. Agora tem um cliente que fala, pô, Vitor, estou com esse desafio aqui. Pô, isso aí o Mauro sabe, é um podcast, é 1 milhão de áudio. A gente ainda tenta desenrolar. Mano, faz isso, meu amigo, faz aquilo, vamos mudar isso aqui, vamos isso aqui. Legal, me traz ideia. Uma maluquice. Mas é legal que a gente está buscando uma solução e melhorar a estratégia de conversão. Tá? Então, sei que às vezes está corrido, eu sei que às vezes está... Nós estamos aí na loucura da semana. Aí no grupo sempre dá uma olhadinha lá. Oh, gente, isso aqui, isso aqui. Já tá bom para mim. Eu vou ver aqui, mas nós fizemos algumas vendas. Opa, eu vou partir vocês para o amarelo. Porque eu não consigo nem colocar no farol. Não consigo nem... Tem cliente aqui que toda semana eu estou chamando. Porque ele sinalizou. E aí toda semana, meu, e aí? E aí, já mudou? Fez aquela estratégia? Como que tá? Aí nós fica ali no pé. Agora, tá andando, Mônica, quando veio, vamos mudar aqui, não tô vendendo. Ô, Mônica, então faz isso aqui, vamos mudar, vamos isso aqui. Ela falou, olha, tem uma ideia disso aqui, vamos, mas faz isso. Agora a gente solta. Fiz. Estourou, na verdade. Ela zerou o jogo. Estourou 10 vendas na semana, pelo amor de Deus. Continue assim sempre. Tá? Então, é só esse pedidozinho aí final. Joia? E aí eu quero fazer o seguinte também. Quem puder, vou pedir, quem puder, abre a câmera, vou fazer uma fotinho. Eu vou postar aqui que a mentoria foi... Gilmar, gostou também? Já vou lembrando. Fadel. A menina participou não, Fadel? A Bia? Acabou de sair para atender cliente, mas participou sim. Top. Fala para ela chamando também no grupo, que eu sei que vai ter bastante desafio aí. Gabi, Beleza. se puder. O João falou que tá sem câmera. As meninas aí, ó. Quem puder abrir, tô na o mesma Ayrton. situação do João, eu tô pelo computador e ele é de mesa e não tem câmera, senão com certeza eu abriria. Joia, mas tranquilo. Eu vou aqui, ó. Só. Vou tirar uma foto, vou colocar aqui, eu vou marcar vocês. Ó, João. Ó, Ayrton, peraí. Não vou usar isso aqui, não. Peraí, ô João. Deixa eu só diminuir isso aqui aí. Show de bola. Gente,
É isso aí, vamos para cima, vamos, bora vender, vamos arrebentar a boca do balão. E qualquer dúvida, lá no grupo, conta com a gente aí, que certeza que nosso time está aí para ajudar vocês. Eu vou tirar também outra fotinha aqui assim, ó. Pronto. Gente, qualquer coisa no grupo, não vou atrapalhar mais vocês aí, que já é 9h20. Bora vender. Qualquer coisa, estamos lá no grupo. Valeu! Valeu, Vitinho.